E agora aqui dando continuidade e finalizando aqui a nossa trilogia dos piores da semana. Tem coisas que não dá para a gente fingir, né, que não aconteceu. Tem coisas que não dá para tratar como se fosse polêmica de internet. Tem coisa que revela exatamente como somos, quem somos, enquanto sociedade. Hoje, nos piores da semana, eu quero focar aqui num outro assunto. Vamos mudar aqui a pauta completamente. Não vamos falar aqui de gabinete de Brasília, discurso, né? Verba de gabinete. Vamos falar aqui de outra coisa. Vamos falar da crueldade real. Daquelas que não precisa de interpretação. Vamos falar do cachorro-orelhas, né? Orelha não era um animal agressivo, nunca foi, segundo inúmeros relatos. Não era um cachorro que oferecia risco, nenhuma pessoa que o conhecia, que lidava com ele diretamente ali. Ele não era um cachorro abandonado no sentido de abandono social, porque não era. Ele era um cachorro comunitário, conhecido, cuidado por várias pessoas e parte da rotina ali de uma praia. Um animal dócil, que nunca atacou ninguém, nunca mordeu ninguém e nunca representou ameaça alguma. E ainda assim, ele foi brutalmente agredido. Gente, não foi um empurrão, nem um chute. Não foi uma brincadeira que saiu do controle. Foi uma violência desproporcional, repetida, sem qualquer sinal de empatia, sem freio moral. O resultado dessa agressão ela foi tão grave que os veterinários não tiveram outra escolha, eles tiveram que recorrer à eutanásia. Ele foi submetido, né, por conta dos inúmeros ferimentos internos que eram irreversíveis. Isso precisa ser dito com todas as letras. O cão, ele não morreu por causa da violência, aliás, ele morreu por causa da violência humana. E quem foi que cometeu essa barbaridade, né? Adolescentes. Aqui eu preciso fazer um parênteses importante. Ser adolescente não é salvo-conduto para uma barbaridade dessa, gente. Idade, ela não transforma crueldade em erro inocente. Quem é capaz de infligir esse nível de sofrimento a um animal indefeso sabe exatamente o que está fazendo. E sabe. O mais grave aqui, que na minha opinião, para mim é o mais grave do que o próprio ato em si, foi aquilo que veio depois. Porque segundo informações que circulam, né, nas redes sociais, os pais desses adolescentes eles estavam tentando encobrir o crime, minimizar o ocorrido, transformar essa atrocidade em exagero. E aí a gente precisa, sabe, ser muito claro aqui com as coisas. Isso não é proteção parental, não. Isso é conivência. Pais que passam pano para violência, eles não estão defendendo os filhos, eles estão ensinando aos filhos que a dor do outro não importa. Eles estão ensinando que responsabilidade é algo opcional. Está ensinando também que privilégio pode substituir consequências. E como se isso não fosse revoltante o suficiente, o caso ainda ganha um contorno ainda mais grave. A juíza responsável pelo processo, ela se declarou ali impedida por ter ali amizade com um dos pais dos adolescentes envolvidos. Vamos ser justos aqui. Declarar esse tipo de impedimento é o correto. Mas o simples fato disso já existir, já escancara aí um problema estrutural muito maior. Enquanto um cachorro comunitário é morto com uma violência extrema, o sistema ele precisa parar, porque as relações pessoais atravessam a justiça. Olha que coisa mais louca. O cachorro, ele não tinha ali sobrenome influente. Ele não tinha um paizinho poderoso. Ele não tinha advogado caro. Ele só tinha um direito básico: não sofrer, não ser torturado e não ser morto. Minimamente, era isso que ele tinha de direito. E esse direito não é uma invenção de ativista, não. Isso está previsto na lei. Está previsto, está na nossa Constituição, está no ordenamento jurídico brasileiro. Maus tratos a animais é crime. Crime previsto em lei, crime que gera responsabilização. E quando esse animal resulta, esse crime, né, resulta em morte, quando há sofrimento extremo,
comprovado, não existe relativização possível. E nem pode existir. Quem agride um animal indefeso dessa forma, ele está cometendo não é uma travessura juvenil, não. Ele está demonstrando um nível alarmante de desumanização. E essa história, ela nos mostra, né, repetidas vezes, que a violência contra animais não é um primeiro sinal de algo maior. O que a sociedade faz agora vai dizer muito mais sobre quem é que nós somos. Esse caso, ele não pode acabar em arquivamento silencioso, não pode terminar em notinha de rodapé. Ela não pode ser resolvida no deixa para lá. São crianças, são adolescentes. Os adolescentes, eles precisam, sim, ser responsabilizados dentro do rigor da lei com medidas socioeducativas reais, acompanhamento psicológico sério e registro formal do crime. E os pais, né, se comprovada aí a tentativa do encobrimento, eles precisam responder também juridicamente, porque ninguém educa para a cidadania ensinando que violência se resolve com influência. Justiça que funciona só para alguns não é justiça, é privilégio. O Orelhas não pode mais falar e nunca pôde. Mas a sociedade pode e deve. A gente pode falar por ele e por outros também. Porque hoje foi um cachorro comunitário. Amanhã pode ser uma outra pessoa indefesa. E é por isso, assim, esse caso, ele entra com força total na lista minha aqui de piores da semana. Não pelo cachorro, pelo que o cachorro fez, mas pelo que fizeram com ele. E pelo que tentaram fazer depois, que é apagar essa barbaridade toda aí que fizeram com o cão. Então é isso. Abraço para vocês e até amanhã.